Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Esta programação está sendo transmitida em Recife e região metropolitana através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos pelo Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 12ª lição com o título A Promessa de Vida Abundante. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos que o nosso Senhor é a fonte de vida. Elencaremos que a vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Notaremos que a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. E, por fim, estudaremos que, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, desfrutaremos da verdadeira vida abundante. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Diz assim o texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 9 e 10. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática desta semana. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. O segundo, conceituar e explicar a vida abundante. E o terceiro e último, elencar o que identifica a vida abundante. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 10, versículos 7 ao 18. Acompanhe conosco. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a penúltima lição do nosso trimestre, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. Semana passada estivemos estudando a 11ª lição, que teve como título A Promessa de Provisão.
E baseado no texto de Mateus 6, 25 a 31, nós podemos aprender a provisão das necessidades básicas, a orientação de Jesus e a sua exortação de que não vivêssemos uma vida ansiosa. O Senhor prometeu também que o nosso Pai cuidará das nossas necessidades básicas. Aprendemos também, no segundo tópico de nossa lição, a provisão das necessidades emocionais. Primeiro tópico, necessidades físicas. Segundo tópico, necessidades emocionais. Aprendemos sobre como que somos seres integrais, sobre a ansiedade do mundo e a solução da ansiedade. E em terceiro, nós aprendemos sobre a provisão das necessidades espirituais. E quando se fala de provisão, comumente as pessoas já pensam no pão diário, já pensam na roupa, e o autor da lição, de maneira muito feliz, abordou o tríplice aspecto da vida humana. As necessidades físicas são importantes, mas também importante a provisão das necessidades emocionais, e a Bíblia ela mostra que Deus também provê essas necessidades, mas o homem não é apenas físico e emocional, ele é também um ser espiritual. E na necessidade espiritual, nós aprendemos sobre a necessidade da salvação para aqueles que não conhecem a Cristo como único Salvador, e a necessidade da presença e direção de Deus, além da presença do Espírito Santo, nos submetermos a uma vida na dimensão do Senhor. E hoje nós estamos na 12ª lição, a penúltima lição de nosso trimestre, falando sobre a promessa de vida abundante. E aí eu gostaria de já chamar a próxima tela, por favor. E aí, evangelista Alessandro, como sempre aí o mapa mental, é a síntese de toda a lição, da estrutura da lição, e eu queria que o senhor pudesse ler e já nos apresentar o que é que a gente vai estudar nesta lição desta semana. Pois não, pastor. O tema central é a palavra abundante, né? Que é o versículo 10 do capítulo 10 de João, é a expressão ali, perisson, que quer dizer aquilo que é mais. Abundante tem essa ideia. E essa ideia da expressão grega vai ultrapassar toda a lição, né? Ela está dividida em 3 partes, né? Primeiro, apresentar Jesus como a fonte dessa vida abundante. Essa abundância, ela no sentido espiritual e no sentido físico, só é possível em Jesus, não é? É por isso que diz ali que ele é a fonte da verdadeira vida, a fonte de vida abundante e a fonte de amor. Em segundo lugar, a lição vai conceituar o que é essa vida abundante. Aí vai tratar sobre o conceito de vida abundante, que essa abundância aqui, pastor, eu entendo que ela transpassa a questão física, mas ela também chega à dimensão espiritual. Ela pode ser abrangente, tanto espiritualmente falando, como também materialmente. A vida abundante também influencia a família, e aqui é importante mostrar de que essa abundância ela não depende necessariamente do físico, mas faz parte também, e diversas bênçãos provenientes dessa vida abundante, principalmente as bênçãos espirituais. E, por fim, elencar o que identifica essa vida abundante: a alegria do Senhor, a gratidão por tudo aquilo que nós temos. Alguém pode não ter fisicamente algo, materialmente, mas ter o que precisa, e isso promove uma gratidão nessa pessoa, né? E, por fim, essa vida abundante é uma vida no Espírito, é uma vida espiritual, a partir de um relacionamento com o Espírito de Deus. E é uma vida, sobretudo, claro, de oração. Então, poderíamos resumir esse gráfico mostrando que essa abundância, pastor, vai ser apresentada na lição desde a parte física, material, aquilo que é necessário, mas também que transpassa isso e chega no momento de comunhão com Deus e numa vida espiritual. Eu gostei muito como o autor ele dispôs esse assunto, né? Ele fala, primeiro, a Jesus a fonte de vida abundante, depois ele vai falar sobre a vida abundante, aí amplia a vida abundante, não só pessoal, mas também na família. Isso. Né? É um conceito bem abrangente.
e depois identifica como eu posso identificar que eu tenho uma vida abundante. Aí ele vai mostrar a alegria no Senhor, a gratidão, a vida no Espírito. Vamos para a próxima tela, por favor. E a próxima tela aí nós temos objetivos, né, irmão Alessandro? Sim, pastor. Primeiro objetivo, que é o ponto 1 da lição, é apresentar Jesus como sendo essa fonte. Só existe abundância porque a fonte é abundante. É o próprio Cristo, não é? O segundo ponto será, quer dizer, conceituar e explicar essa vida abundante. Já foi falado rapidamente e será também comentado de forma mais pormenorizada, não é? Conceituar o que é essa abundância, não é? E, em último lugar, elencar o que identifica essa vida abundante. São 3 pontos que estão, de certa forma, interligados, e o ponto principal aqui, claro, a palavra-chave, a lição chama de a vida abundante, mas eu diria também que uma das palavras-chave aqui é a própria pessoa de Jesus. Essa vida só existe por causa dele. Isso aí é importante, os objetivos, principalmente para os novos professores, né? Os professores que estão chegando agora na escola dominical e, de repente, pegam a revista e acham que não, eu tenho que só correr aqui, pegar um texto que está destacado aqui. Não, é importante que o professor ele observe os objetivos da lição, estude a lição antecipadamente e não fuja do objetivo da lição. É claro que quando, no momento da exposição da lição, sempre haverá citação de texto, porque é no texto bíblico, é na Escritura, onde fundamentamos toda a nossa argumentação acerca do assunto. E é comum, ao citarmos determinado texto, que aquele texto ele tenha um amplo aspecto, um aspecto que não só trata da lição propriamente dito no assunto, mas que também traga desdobramento em outros assuntos. Mas é importante que o professor, com os objetivos da lição em sua mente, tendo clareza qual é a sua missão, ele possa se focar nos objetivos. É importante que ele não divague no assunto, se foque naquilo que está sendo abordado. Se de repente surge uma dúvida, alguma coisa assim, ele pode abrir espaço, tirar a dúvida, mas fechar e voltar para o conteúdo da lição, porque não é apenas, acredito, a maioria das escolas ao redor do país, acredito, não é apenas você passar 1 hora em frente à sala, é saber se aquela 1 hora foi 1 hora bem utilizada, bem aproveitada. E só pode ser bem utilizada, bem aproveitada, se o professor antecipadamente estudar a lição, tiver clareza dos objetivos da lição, objetivos que ele deve cumprir ao longo da lição. Tanto que cada objetivo ele está relacionado a um tópico da lição. Primeiro objetivo, primeiro tópico. Segundo objetivo, segundo tópico. Terceiro objetivo, o terceiro tópico. E nunca deixar de fazer a conclusão. Assim como a introdução é importante, o desenvolvimento é importante, a conclusão do assunto também é importante. E aqui fica a dica para o professor novo, professor que está chegando na escola dominical, que de repente está assim quase que meio perdido, mas não se preocupe não, Jesus vai lhe ajudar, o Senhor te chamou, Ele vai lhe dar condições de exercer este serviço cristão maravilhoso que é o serviço do ensino. Vamos para a próxima tela? Irmão Jonas, nós temos aí a verdade prática, que é importante que o professor leia e faça aplicação também rápida, né, sobre a verdade que está sendo trazida nesse tópico. Com certeza, pastor. A verdade prática é aquilo que o professor deve estimular no aluno para que ele venha vivenciar isso e colocar justamente em prática. Geralmente, a verdade prática que vem nas lições de escola dominical, elas podem ser divididas em 2 sentenças. Não é sempre, mas a grande maioria das vezes acontece assim. Observe bem. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Pode ser dividido da seguinte maneira, em 2 sentenças. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante. O professor pode transformar isso numa pergunta e lançar para os alunos: como é
Quem tem essa promessa? Jesus. Como essa promessa se realiza, aí pronto, uma promessa de salvação, uma promessa para a família, uma promessa também para os alunos que estão ali presentes. Então ele pode transformar isso numa pergunta e compartilhar justamente com os alunos. Já a segunda sentença da verdade prática diz, para quem quer se relacionar com ele. Como todo trimestre está falando sobre promessa e tem promessas condicionais e promessas incondicionais, observe que essa é uma promessa condicional. A promessa de vida abundante é dado para todo aquele que quer crer justamente nele. Tem vários versículos bíblicos nas Escrituras Sagradas que mostram Jesus convidando a pessoa para ter vida. Então, quem atende o convite dele vai ter vida e vida em abundância, pastor. Próxima tela, por favor. E aí nós temos a palavra-chave, irmão Jonas, vida abundante. E aí foi trazido um conceito, né, de vida abundante, de acordo até com o livro do próprio autor da lição, pastor Elinaldo. O conceito de vida abundante abrange a vida espiritual e a vida humana debaixo da graça, da bondade, da proteção e do amor de Deus. É a vida do salvo, quem crê em Jesus como seu Salvador. Jesus disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Vida abundante é a nova vida com Cristo debaixo da sua graça e misericórdia. Tem muitas informações na definição, mas nós podemos resumir toda essa definição dizendo que a vida abundante é a vida em Cristo Jesus. E essa é a definição clássica, né? Vida abundante, porque hoje tem tantas definições aí de vida abundante, geralmente como nós falamos sobre a lição passada, né? Quando na lição passada, quando fala de provisão, as pessoas só pensam em provisão física, coisa material. Aí quando fala de vida abundante, aí só pensam, algumas pessoas só pensam em riquezas, e a gente vê, irmão Givanildo, que o conceito ele é bem abrangente e eficazmente aplicado àquele que vive uma vida nova em Cristo Jesus. E a gente pode dizer, pastor, que alguém pode ter uma vida abundante, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo riquezas, né? É bom nós lembrarmos isso. Nós éramos comparados como ovelhas desgarradas, que não tínhamos pastor. Mas a partir do momento que cremos em Cristo, Jesus agora é o nosso pastor, nós agora pertencemos a um rebanho, pertencemos a um redil. E eu posso dizer que essa vida abundante fala de qualidade de vida. Quando nós falamos do plano da salvação, logo nos vem à mente as bênçãos futuras, né? Vida eterna, morada na Nova Jerusalém, morada eterna com Deus. Mas essa promessa de Jesus, ela já fala de um tempo presente. Essa vida abundante não é algo necessariamente que nós vamos desfrutar no futuro. Também, não resta dúvida disso. Mas é algo que a gente já experimenta nessa vida. Então, aquela vida de outrora, né, a vida de pecado, pregressa, de orgias, ela é substituída com a verdadeira essência da vida. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida pautada na palavra de Deus. E aí nós vamos receber todas as benécias, todos os privilégios da salvação. Eu costumo dizer que a salvação que foi garantida por Cristo na cruz do Calvário, ela não visa só bênçãos futuras, eternas, celestiais, né? Mas também já no presente século. E só quem pode falar dessa vida, desfrutar por experiência, é quem tem Jesus. Jesus é a fonte, é aquela fonte que sem ele é impossível que o homem alcance a vida abundante. O homem pode ter muitas riquezas, prosperidade financeira, muitos bens materiais, mas a vida abundante só Cristo dá, só Cristo oferece. Vamos para a próxima tela. E aí a próxima tela nós temos, irmão Givanildo, aí Jesus, a fonte de vida abundante. Ponto 1, a fonte de verdadeira vida. Ponto 2, a fonte de vida abundante. E terceiro, a fonte de amor. Vamos pedir a próxima tela aí, por favor. E aí nós temos Jesus, a fonte de vida. Aqui não se pode falar de vida abundante sem definir o que é vida. É verdade. E aí o próprio Jesus disse, eu sou a vida. A vida. A vida. Também é uma verdade. Então, aí eu queria que o senhor pudesse ler e comentar alguma coisa. Muito bem, pastor. A vida em abundância que Jesus se refere, portanto, é abundante em sentido espiritual.
libertação da cadeia do pecado e das correntes do maligno, né? Conforme Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que fala exatamente sobre a missão do Messias. O Messias foi ungido exatamente para isso. Lucas capítulo 4, que é exatamente aquela profecia que Jesus leu, as Escrituras, né? Leu Isaías capítulo 61 lá na sinagoga de Nazaré, e ele fala sobre a sua missão. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E é bom nós lembrarmos isso, que essa profecia, claro, teve o seu cumprimento durante o seu ministério terreno. Ninguém pode duvidar disso, né? Que Jesus cumpriu essa missão durante o seu ministério, mas não resta dúvida que essas promessas, elas são eternas, elas continuam na vida daquele que crê em Cristo, na vida daquele que o recebe como seu salvador pessoal, que pode desfrutar. Eu posso dizer, sem medo de errar, que esse texto ele é contemporâneo, que o Espírito do Senhor Jeová continua, não é? Através de Cristo, através do Espírito Santo, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Quem não se lembra, por exemplo, daquele gadareno, aquele homem possesso de demônios, aquele homem que vivia aprisionado, aquele homem que ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia amarrá-lo, aquele homem que vivia ferindo-se com pedra, clamando de dia e de noite pelos sepulcros. De repente, aquele homem é liberto. Daqui a pouco os evangelistas dizem assim, olha, que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, querendo acompanhar Jesus. Como que diz assim, deixa eu ser o 13º apóstolo, deixa eu fazer parte do grupo. Aí Jesus disse, não, vai para os teus. Como que diz assim, a missão que eu tenho para você é outra. Você não vai nos acompanhar, mas você vai pregar para os seus contemporâneos. Você vai para Decápolis, né? Você vai pregar para os seus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E embora a Bíblia não registre como foi a pregação daquele homem, mas eu deduzo que foi mais ou menos assim. Eu era possesso, hoje eu estou liberto. Eu vivia preso, hoje eu tenho liberdade. Eu vivia despido, hoje eu estou vestido. Eu vivia como louco, hoje eu tenho um são juízo. Então, cada professor que vai abordar essa lição, ele vai falar da sua própria experiência. Porque nós vivenciamos essa experiência. Então, o mesmo Cristo que no passado deu vista cego, libertou os oprimidos do diabo, continua fazendo isso hoje. Então, o reino do seu Filho, né, conforme Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, eu diria que essa vida abundante, ela só pode ser experimentada através da fé em Cristo, através do novo nascimento, através da conversão. E todo crente que passou pelo novo nascimento, ele pode experimentar essa vida abundante. E é importante que ele tenha em mente, né, as benesses que são otorgadas a todos aqueles que vivem a vida do novo nascimento. Exato. Que agora não só tem um perdão dos seus pecados, tem a reconciliação com Deus, tem a adoção, tem a justificação, tem o Espírito Santo, que é o penhor, né, que é a garantia de que não só pertencemos a Deus, mas a garantia de que iremos embora, e que iremos ser arrebatados, mas também essa vida abundante também nos lembra, como foi dito aqui nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, nos mostra, irmão Alessandro, de que nós éramos antes presos no império do mal. Paulo nos diz, ele nos libertou do império do mal. Isso. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados ou o perdão dos pecados. Então, é uma condição, só o fato de termos sido libertos do reino do império do mal, do reino das trevas, para uma nova condição, que Paulo também fala no livro de Efésios, capítulo 2, uma nova condição agora em Cristo, por definição, isso já é muito mais do que uma abundância, né? É uma mudança de natureza, é uma mudança de posição.
Sem sombra de dúvida, pastor. E a partir dessa sua fala, a gente pode aqui lembrar que alguém que não experimentou ainda esse processo regenerador, que é uma ação espiritual vindo depois da conversão e de uma atuação do Espírito Santo, não pode dizer que tem ainda uma vida em abundância. O texto de João 10:10, onde aparece ali a expressão zoe perissos, que é uma vida abundante, Jesus deixa claro, ele faz até um paralelo sobre isso, porque João 10:10, antes de falar da vida abundante, Jesus fala de uma vida que não é abundante. Versículo 10, ele diz assim, versículo 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Isso aqui é uma abundância de vida. Versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a abundância é uma vida que não foi de alguma forma destruída, que não passou pela morte e que não foi de alguma forma roubada. O que seria roubar aqui? É tudo aquilo que já foi dito em relação à vida espiritual. E tem um texto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que é na sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então essa abundância se retrata, pastor, nesse aspecto aqui. Como o professor Givanildo falou, obviamente que essa abundância também transpassa o mundo espiritual e chega no mundo físico. Uma família que tenha paz, por exemplo, podemos dizer que vive uma plenitude de uma abundância. Quando eu digo paz, eu não estou dizendo aqui quanto à questão financeira apenas, mas paz no sentido pleno da palavra. Às vezes é uma casa simples, mas é uma casa onde tem paz, porque Cristo é o Senhor daquela família. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Essa é essa abundância que Jesus está oferecendo aqui. E por isso, portanto, a gente pode dizer, pastor, que alguém que não conhece a Cristo ainda, que não passou pelo processo da regeneração, não pode dizer que vive uma vida em abundância. Ele pode até dizer que tem riquezas, que tem posses, que tem destaque, que tem um bom carro, que viaja nos melhores lugares do mundo, enfim, isso aí tudo bem. Mas não é essa a abundância. Porque aqui eu fecho esse pensamento lembrando aquela história que Jesus conta, pastor, do rico e do Lázaro. Enquanto o rico era rico, não tinha abundância. Enquanto o Lázaro era pobre, tinha abundância. Porque depois que eles morreram, aí entra na fala do nobre professor, vai para a vida eterna. E lá a gente vê que a abundância é muito melhor no sentido pleno espiritual. E é justamente isso que essa lição quer tratar. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. A porta de acesso a essa abundância é a pessoa de Jesus. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí o segundo ponto, a vida abundante, o conceito de vida abundante. O que é a vida abundante, de fato? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a penúltima lição, a 12ª lição do nosso trimestre, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. O primeiro bloco, nós trouxemos aqui uma palavra introdutória, comentamos o primeiro tópico de nossa lição e agora nós vamos para o segundo tópico de nossa lição. Tem como título a vida abundante, o conceito de vida abundante, subtópico 2, a vida abundante também influencia a família. Terceiro subtópico, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Então aqui nós temos a estrutura, irmão Jonas, do segundo tópico da lição, e como já falamos, o professor
estudar cada subtópico desse, distribuir bem o tempo em cada subtópico desse, a fim de que possa concluir, dentro do tempo programado, a abordagem do tema da lição. Então, nós vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos aí a vida abundante, temos aí as bênçãos, desta vida abundante. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Sim, senhor pastor. Inicialmente, algumas bênçãos da vida abundante, dentre tantas que a Bíblia Sagrada oferece. A paz em Deus. E podemos ver isso em João capítulo 14, versículo 27, Romanos capítulo 5, versículo número 1. Outra bênção também que faz parte da vida abundante, a prática do amor, João capítulo 13, versículo 34 e 35. A vida em unidade é outra bênção também, o Salmo 133, tão conhecido nosso, Gálatas capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 15, e o cultivo da esperança, Romanos capítulo 5, versículo 5. Não somente o cultivo, porque a esperança já está inclusa também na vida abundante. E a perseverança na paciência, tem alguns versículos bíblicos que vale a pena ser lido, feito Lucas capítulo 21, e o versículo 19, Romanos capítulo 5, e o versículo 4. Existe uma coisa em comum nessas bênçãos, A paz em Deus, amor, unidade, esperança, perseverança e paciência, que por sinal o autor da lição, lá na página 87, quando ele fala de conceito de vida abundante, tem uma palavra que merece um destaque. Logo na primeira sentença, diz o seguinte: mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, entre aspas, mencionada pelo nosso Senhor em João 10 e verso 10. A palavra que eu quero destacar e que se relaciona com todas elas aqui é a palavra relacionamento. Isso aqui só é possível, essas bênçãos celestiais, essas e tantas outras, a paz, o amor, a unidade, a paciência, a perseverança, ela só será possível na vida de uma pessoa se essa pessoa tiver um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento vai proporcionar justamente a salvação. E até para aqueles que também já são salvos em Cristo Jesus. Quanto mais se relaciona, quanto mais intensifica a comunhão com Deus, mais essa vida é abundante. E aqui, pastor, a gente faz uma separação entre o que é uma vida abundante em Cristo e o que é uma vida abundante também sem Cristo, como já foi mencionado aqui no bloco passado. E tem um texto, se o senhor me permite ler, na verdade é um bloco de texto, eu vou fazer só um paralelo aqui, que está escrito em João, capítulo de número 6, do Evangelho de João, e o versículo de número 14. Vou ler os textos, depois a gente faz uma análise, diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aqui faz referência justamente à multiplicação dos pães. Ora, eles comeram, se fartaram, e depois que comeram bem muito, disseram: verdadeiramente esse daqui é o Filho de Deus, esse daqui é o profeta. Quer dizer, eles estavam abastecidos, abundante de pão e de comida. Só que chegou agora o momento de fazer uma diferenciação. Lá no capítulo 6, ainda no capítulo 6, e o versículo de número 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Só para a gente ganhar tempo, porque realmente o tempo é curto, os versículos 60 até o versículo 67 é quando o Senhor Jesus diz que aquele que tem que andar com ele, que quer andar com ele, tem que participar da sua carne, ou melhor, comer da sua carne, beber do seu sangue. Qual é a resposta que veio? Duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Então, aquelas pessoas que estavam abundantemente abastecidas de bens materiais, agora voltaram, ou melhor, da comida, voltaram. Os discípulos também, diz que alguns discípulos foram junto. Aí no versículo 67, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos, para os 12, e diz o seguinte: vocês também querem ir embora? Quer dizer, vocês querem ir? Aí é quando Pedro, no versículo 68, diz: Senhor, para onde nós iremos, se somente Tu tem a palavra de vida eterna? Aí sim, essa é a vida abundante. É aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tem um relacionamento pessoal com Ele, aceita as suas condições, que por sinal, tanto no livro como na lição,
E na revista Ensinador Cristão, por sinal, tem um artigo muito interessante que ele diz assim: a vida abundante em Cristo Jesus envolve relacionamento e obediência ao novo padrão ético que Deus oferece justamente aos seus filhos. Não adianta dizer assim, eu sou um crente salvo em Cristo Jesus, mas tem uma vida totalmente desregrada, voltada para o mundo. Isso não é a vida abundante. A vida abundante é quando a gente está debaixo do senhorio de Cristo. E isso a gente pode dizer que é uma vida abundante. Então, pastor, só para concluir aqui minha fala, todas essas bênçãos, quer paz com Deus, quer amor, quer unidade, quer esperança, quer perseverança, quer paciência, se relacione com o Senhor Jesus. Esse texto, irmão Givanildo, de João 10, ele é muito rico, muito rico. O autor da lição, ele trabalhou o texto a partir do versículo 7 ao 18, e aqui a gente pode encontrar assim, diversas figuras que o autor utiliza, ou o escritor bíblico utiliza, para mostrar a diferença entre Jesus, e aqui o contexto fala da liderança de Jesus, e o mercenário. Então, nós temos aqui, por exemplo, expressões como, veja, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Jesus se identificando como a porta das ovelhas. E aí nós temos aqui, em relação a Jesus, nós temos aqui termos como porta, nós temos termos aqui como aprisco, como ovelha, pastor e rebanho, aplicado ao contexto do Senhor. Jesus disse, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha aí o aspecto negativo. Você pode até fazer uma tabelinha, né, com relação a Jesus e em relação... Mostra do contraste, né? O contraste. Pronto, Jesus diz que é a porta das ovelhas. Jesus, diferente de mim, diferentes são os ladrões e salteadores, mas as ovelhas, que é o seu povo, não os ouviram. Ou seja, aqui fala como o senhor falou aqui, do relacionamento. Por que que as ovelhas não ouviram os ladrões e salteadores? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se conhece a voz do seu pastor, não vão seguir o estranho, né? Não vão seguir estranho porque as ovelhas têm relacionamento com o seu pastor. Aí, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aí ele usa novamente o termo ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí ele diz, em contraste ao ladrão, ao salteador, que ele fala no versículo 8, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é só vida a proposta de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas a vida que Jesus proporciona é uma vida em abundância, em contraste ao ladrão e salteador que vem apenas roubar, matar e destruir. Ou seja, o ladrão e salteador, que aqui também no contexto ele chama de mercenário, de mercenário, é aquele líder, aquele indivíduo que se arroga como líder, como homens de Deus, mas que na verdade seu objetivo não é em nenhum momento cuidar das ovelhas. Exato. Quem cuida das ovelhas é o pastor. O pastor sabe o valor das ovelhas, o pastor é chamado para cuidar das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas o mercenário, ele só quer lucrar, usufruir, né? Com as ovelhas, usufruir com as ovelhas. E aqui, versículo 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Veja, ele não é apenas a porta, ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. Aí ele faz novamente o contraste. Versículo 12, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, olha, veja, ele chama esse indivíduo de ladrão, de salteador e de mercenário. Ele não tem ovelha. Isso a gente vê muito hoje, né? É isso. Esse texto pode ser aplicado, né, a essa sociedade onde muitos se intitulam como bispos, pastores, apóstolos, mas o objetivo não é cuidar das ovelhas, é usufruir do que a ovelha pode lhes oferecer. E além, irmão Joanildo, de ter hoje, por exemplo,
pastores de rede social, né? Exato. Rede social, onde as pessoas mandam perguntas sobre vida cristã e em 30 segundos eles dão a fórmula mágica, né? Pessoas que mandam, pastor, a gente pode beber? Aí o camarada vai lá e diz, não, pode beber, não tem problema não. A gente não pode ser legalista, não pode ser legalista, tem que ter equilíbrio. Aí começam a mandar nas caixinhas de perguntas e as pessoas... E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é gerar crente? Não. O objetivo dele é edificar a igreja? Não. O objetivo dele é ganhar like. Porque ele usa a rede social para ser monetizado. Para ele não importa o que o pastor ali naquela igreja, lá no sítio, está cuidando daquela ovelha, para ele não importa isso. O importante é o que ele acha, o que ele pensa e promover a revolução para ele é o mais importante. Então, nós vemos aqui, o próprio Senhor Jesus disse, olha, o mercenário, ele não tem ovelha, se vier o lobo, ele deixa as ovelhas e vai embora. Então, ou seja, ele, diferentemente da relação das ovelhas com Jesus, que há uma relação de compromisso, de amor e sacrifício, o mercenário ele só entra em cena só para usurpar, e quando vem o perigo sobre as ovelhas, eles deixam as ovelhas à mercê dos lobos. Exato. Eu gostaria, pastor, de fazer aqui um paralelismo com o Salmo 23. Porque no Salmo 23, Davi era um pastor de ovelhas e a Bíblia deixa bem claro do quanto ele era cuidadoso com as ovelhas. Quando ele precisava, por exemplo, ir ao palácio atender ao rei, por exemplo, ele deixava lá alguém tomando conta das suas ovelhas. Quando ele vai falar com Saul para se prontificar para lutar contra Golias, ele disse que chegou a matar um leão e um urso para proteger as ovelhas, não é assim? Então, Davi, que era pastor de ovelhas, quando ele escreve o Salmo 23, ele se coloca como uma ovelha e diz que o Senhor é o seu pastor. No claro ali, o Senhor Jeová. E aqui no capítulo 10 do Evangelho escrito por João, é bom lembrar isso, que Jesus, a maioria dos hebreus, dos israelitas, eles viviam da pecuária, né, e da agricultura. Então, muitos deles, daqueles que estavam ouvindo o seu sermão, suas parábolas, seus ensinos, eles literalmente eram pastores, cuidavam das ovelhas. Então, quando Jesus fala aqui do ladrão, do mercenário, os hebreus sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. E Jesus está falando aqui daquele cuidado, daquele pastor que ama as ovelhas, que cuida das ovelhas. Então, feliz é a ovelha que tem Jesus como seu pastor. Feliz é a ovelha que está fazendo parte deste redil, deste rebanho. Então, diferente do mercenário, diferente do ladrão, cujo objetivo é apenas usufruir da lã da ovelha, do leite da ovelha, da carne da ovelha, o verdadeiro pastor é aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que protege. E isso se aplica muito bem à vida espiritual. Aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo, aquele que o recebe como seu Salvador, pode descansar, pode estar tranquilo e seguro que esse pastor ama a sua ovelha, protege, guarda, livra, está interessado no bem-estar e oferece a verdadeira vida, a vida abundante, né? E aí nós podemos fazer essa aplicação também desses falsos líderes, falsos obreiros, falsos mestres, falsos apóstolos, né? Que se intitulam até como homens de Deus, mas cujo objetivo é apenas aquele objetivo de um mercenário. Ele deseja apenas usufruir da lã das ovelhas, mas Jesus, como bom pastor, o objetivo dele é cuidar das ovelhas e é oferecer essa vida, né? E aqui no versículo de número 14 ele diz assim, no versículo 11 ele diz que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, ele provou isso na cruz do Calvário, ele não apenas arriscou a vida por nós, mas ele literalmente deu a sua vida por nós. No versículo 14 ele diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa é sabermos que somos conhecidos por Cristo, que ele conhece a cada um de nós. E das minhas ovelhas eu sou conhecido, ou seja, todas as ovelhas conhecem a Cristo. E é muito interessante, pastor, que no versículo 16, Jesus diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Com certeza aqui ele estava se referindo aos gentios que ainda não haviam sido inseridos nesse aprisco. E ele diz assim, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu posso dizer que nós somos o cumprimento desta profecia. Nós gentios que
cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador, e agora nós pertencemos ao seu rebanho e ao seu redil. E o professor de escola dominical pode fazer essa aplicação. Eu posso dizer, sem medo de errar, que ainda há muitas ovelhas, que eu me refiro agora às pessoas que não têm essa vida abundante, essas pessoas que ainda não têm Jesus como seu pastor, mas que Jesus deseja salvá-las, Jesus deseja trazê-las ao seu aprisco, ao seu redil. E elas podem também ter um rebanho e ter um pastor. Esta lição também serve como um estímulo à evangelização, à pregação do evangelho. Nós que já temos essa vida abundante, nós não queremos ela só para nós. Nós já estamos felizes com Cristo, já estamos satisfeitos, já podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor, já temos essa vida abundante, mas eu preciso lembrar isso, que Jesus deseja oferecer essa vida abundante a outras ovelhas que ainda não estão no seu redil, que ainda não são ovelhas de Jesus. Quando nós estamos evangelizando, todos nós temos essa experiência. É comum as pessoas dizerem assim: eu já tenho um Deus no meu coração, eu já tenho Jesus no coração. Mas a pergunta é, será que você tem essa vida abundante? Será que você realmente tem Jesus como seu pastor? Porque ter Jesus como pastor também requer compromisso, né, professor Jonas? Como o senhor disse, significa dizer, as ovelhas que são de Cristo, que pertencem ao seu rebanho, ao seu redil, não são donas de si mesmas, elas seguem o seu pastor, elas ouvem a voz do seu pastor, elas são guiadas pelo seu pastor. Então, isso requer também uma vida de compromisso. Então, essa lição também serve para nós como estímulo à evangelização, a dizermos às pessoas não crentes, que ainda não têm essa vida abundância. Quantas pessoas hoje no mundo, né, nas drogas, nas orgias, no pecado, quantas pessoas atrás das grades, quantas pessoas numa situação tão deplorável que acham às vezes que não tem jeito mais para elas. Às vezes Satanás fica mentindo, dizendo, olha, para você não tem jeito sim, se você receber Jesus como seu Salvador, se você fizer parte deste aprisco, desse redil, Jesus vai te dar a vida abundante. E o que é mais importante é que ele vai dar essa vida abundante, que nós não vamos precisar mais de bebida alcoólica, de drogas, não é assim? Porque as pessoas pensam às vezes que a alegria será desfrutada nos carnavais da vida, nas baladas, nas noitadas, nas drogas. Jesus oferece uma vida abundante, onde nós não precisamos de estimulantes externos, como álcool ou drogas, porque essa vida abundante é proporcionada pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Esse texto, evangelista Alessandro, é muito rico mesmo. Nós já falamos aqui que aqui o opositor ao pastor é descrito como ladrão, salteador, estranho e mercenário. Aí as características dele, as suas características, nós temos aqui no versículo 12, ele diz assim, ele não é pastor, ele não tem ovelha, ele não está nem aí para o perigo que as ovelhas estão passando, ele é covarde, porque ele foge vê na hora do perigo que a igreja está passando e, em vez de enfrentar, ele foge, ele é covarde, e o lobo as arrebata e a dispersa, quer dizer, a finalidade desse conjunto do mercenário, ladrão, mais o lobo, é justamente promover a desunião da igreja, promover a quebra da unidade da igreja, porque aqui nós temos como exemplo maior Jesus aqui falando sobre o seu relacionamento com sua igreja, mostrando que é uma igreja que é comprada por ele, porque ele diz aqui que ele deu a vida por sua ovelha, ele deu a vida para nos resgatar, o seu sangue promoveu a nossa reconciliação com Deus, mas o que a gente percebe também que, no sentido mais específico, também isso é extensivo, esses princípios desse texto são extensivos também ao pastor da igreja local. Sim, é o pastor que se desdobra, é os pastores que cooperam na nossa convenção, né? Estamos falando da nossa igreja, porque é nossa igreja, da nossa casa. É o que nós conhecemos, né? Estamos falando daquilo que nós conhecemos, né? E diversas igrejas ao redor do mundo, igrejas sérias, cujo pastor tem a sua vida dedicada às ovelhas, luta contra os falsos profetas que antigamente, Paulo disse, se levantarão no meio de vocês e adentrarão no meio de vocês. A introdução dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos irmãos era física, né? Um falso mestre, ele ia para a cidade para promover isso. Isso hoje não precisa
mais ser físico. O falso mestre pode não estar nem em nosso meio, mas através das redes sociais ele adentra os lares dos crentes da igreja. Às vezes se passando por profeta, se passando por uma pessoa piedosa. Hoje eu fico espantado, irmãos, com a quantidade de canais em redes sociais cuja finalidade é só falar da igreja, é só falar de pastor, é só promover esse tipo de bastidores, sabe? E eu fico imaginando, meu Deus, Deus nos deu uma vida, a vida deve ser vivida com propósito, e esse propósito nós entendemos à luz das Escrituras, que é um propósito para a glória de Deus, e as pessoas estão tomando a sua única vida que tem para viver vidas mesquinhas, vidas completamente fora do propósito de Deus. Agora, uma coisa é certa, haverá um dia que todos nós iremos prestar contas diante de Deus sobre como utilizamos a nossa vida, o nosso corpo. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é do Senhor. Então, irmão Alessandro, esse texto nos mostra claramente não só um relacionamento de Cristo com as ovelhas, não só o relacionamento de Cristo com Israel, como já foi dito, algo muito mais amplo. Jesus disse, olha, o aprisco aqui, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus já estava falando de todos nós agora aqui em Cristo, em todos os lugares do mundo, de todas as épocas e todos os momentos, professam agora a mesma fé, porque todos estamos conectados neste rebanho por meio do sacrifício de Cristo. Maravilha pensar, pastor, de que o conceito de tudo que foi dito, o final de tudo que foi dito, é que essa vida abundante, ela não está restrita a um grupo seleto, a um grupo pequeno de pessoas, mas é muito mais abrangente. O senhor falou lá de Israel do Antigo Testamento. Israel não é superior em nada à igreja, nem vice-versa. Ou seja, todos aqueles que se submetem a esse senhorio de Cristo estão debaixo dessa abundância de vida, né? Enquanto o senhor falava aqui, eu me lembrei do texto escrito por João também, já que o texto principal aqui é do Evangelho de João, do capítulo 5 da primeira carta que João escreve, versículo 11, quando ele diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Isso aqui é muito abrangente. Como eu falei, isso aqui alcança um número infindável de pessoas, de povos, e que a abundância verdadeira na vida espiritual é essa. Uma outra coisa, pastor, que o senhor estava falando sobre esses falsos mestres, né? Nós temos visto de muito tempo para cá essa falsa ideia de que a vida abundante ela se resume ao aqui e o agora, né? E aí o senhor até mencionou a falsa pseudo-teologia da prosperidade, o senhor citou aqui a questão dos coaches, né? E a gente vê que no texto de João, capítulo 10, em momento algum Jesus falou sobre questões terrenas. Em todos os momentos em que usa aqueles paralelismos, né, entre o verdadeiro pastor e o falso pastor, entre o pastor que dá ovelha e o pastor que é mercenário, porque o mercenário vem só para sugar. Até o senhor falou sobre isso, né? Até naqueles paralelismos que tem ali, em momento algum, as benesses do verdadeiro pastor são físicas. E, em detrimento disso, a forma de sugar, de puxar do falso pastor é sim questões físicas, porque ele fala de roubar, mercenário e etc. Então, infelizmente, nós temos visto que existem pessoas até, pastor, frustradas na vida espiritual, porque acham que essa abundância da vida, como eu disse, resume-se à prata e ao ouro. E não é verdade. Não. Os discípulos de Jesus, todos eles eram simples. O próprio Jesus, a Bíblia diz que não tinha nem onde morar, não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo de Salomão, que era riquíssimo,
mas que ele chega na sua vida, ele chega a concluir de que tudo aquilo que ele tinha era apenas vaidade. Eclesiastes capítulo 5, por exemplo, versículo 10 ao 15, ele termina dizendo, olha, tudo vai passar, tudo é vaidade. A plenitude dessa vida não é no aqui e agora, como eu já falei. E é lamentável a gente ver, como o senhor disse, voltando à temática do que o senhor falou, de que tem pessoas de que não valorizam, às vezes, o pastor, e agora estou me referindo ao líder mesmo. O verdadeiro pastor, como o senhor já citou o nosso, nós temos muito orgulho de dizer isso, e tem outros grandes homens de Deus como o nosso, espalhados no Brasil todo, no mundo inteiro, e infelizmente tem pessoas que não valorizam esses verdadeiros homens de Deus, que se dedicam a mostrar o caminho a essas ovelhas dessa vida abundante à luz das Escrituras. Tem pessoas que vivem, parece, para ser sempre opositores, sempre contrários, e é lamentável. Mas nós louvamos a Deus por essa lição, pastor, porque a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas, como o professor Givanildo falou, como Davi, no Antigo Testamento, que deu a sua vida pelas ovelhas, querendo que as ovelhas vivessem o melhor, não é? E nós temos exemplos também de homens no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, que entregou a sua vida. Ele disse, eu não tenho a minha vida como preciosa, desde que eu cumpra com alegria o ministério que foi me dado. Para quê? Para que aquelas ovelhas, é que agora eu me refiro não ovelhas animais, mas ovelha igreja, tivessem a oportunidade de usufruir essa vida abundante em Cristo Jesus. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, o que identifica a vida abundante? Você sabe o que é que identifica? Se não sabe, não saia daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. E neste bloco ficamos de comentar o terceiro tópico de nossa lição. Vamos aí para tópico 3, o que identifica a vida abundante. Subtópico 1, a alegria do Senhor. Subtópico 2, gratidão por tudo. Subtópico 3, vida no Espírito, vida de oração. Isso é o que identifica um crente que vive uma vida em abundância. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Nós temos aí, irmão Jonas, o que identifica a vida abundante. Primeiro ponto, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, a alegria espiritual, a alegria do Espírito contrasta com a alegria natural. Portanto, é uma alegria decorrente das coisas espirituais, não materiais. A Bíblia mostra que essa alegria é, em primeiro lugar, fruto da salvação. Salmos 51, verso 12, Isaías capítulo 12, versículo 3, Isaías 61, verso 10 e Lucas 1, verso 47. Essa alegria também é fruto, da esperança da ressurreição, também de ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Sofrer pelo amor de Cristo também é uma alegria. E o retorno de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja. Então aqui estão algumas características que identificam essa alegria espiritual, fazendo um contraste sobre a alegria também material, porque a alegria que uma pessoa possa ter aqui embaixo pode ser por diversos motivos. Possa ser pelo motivo de uma conquista, ganhou um carro, uma casa, um emprego, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, qualquer coisa pode dar a gente um motivo de alegria, mas é uma alegria momentânea. Mas a alegria que está sendo frisada aqui é a alegria espiritual, que é fruto, em primeiro lugar, desse relacionamento que nós temos com Deus. Nós aceitamos Jesus como Salvador de nossa vida. O crente, pastor, pode não ter nada na vida, mas se ele se lembrar hoje que ele tem o nome dele escrito no céu, no livro da vida, já é motivo dele ter uma grande alegria, já é motivo dele ser grato a Deus. A gente não está pregando aquela teologia, porque tem o oposto, tem a teologia da prosperidade, que só prega coisas, bênçãos materiais, e tem aquela teologia da pobreza, que diz que o crente deve ter nada. Quer dizer, nem um extremo nem outro.
está se pregando aqui é a certeza, a convicção de ter Jesus no coração. E é claro, uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro dela, existe essa alegria que é de caráter espiritual. E a melhor pessoa para falar sobre isso, do ponto de vista das Escrituras, é o apóstolo São Paulo. Filipenses, se o senhor me permite, capítulo 4 e o versículo de número 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Tem versões da Bíblia que vai falar assim, se alegre em Deus. Isso seria até natural eu chegar, mencionar para algum dos senhores aqui, se alegre em Deus. Mas quando você olha a condição do apóstolo São Paulo preso, numa cadeia que não é diferente, numa cadeia bem diferente das nossas hoje, ele abre a boca e diz assim, se alegre. Quer dizer, é o preso que está dizendo para quem está liberto, se alegre. Agora, como é que essa alegria é possível? Primeiro, relacionamento espiritual, a decisão de ter aceitado Jesus como Salvador, se colocar debaixo do senhorio de Cristo, e essa alegria vai ter. Os senhores sabem, têm muito mais experiência do que eu aqui. Quantas vezes a gente visita pessoas nos hospitais, perto de morrer, que a gente já chega dizendo assim, meu Deus, deve ser um sofrimento tão grande, uma tristeza tão grande. Quando você chega lá, a pessoa está sentindo dor, mas está dizendo, eu estou feliz que daqui a pouco me encontro com o meu Senhor. Só se explica isso se for crente. Que não for crente, não se explica isso não, pastor. E você vai visitar o doente e acaba sendo visitado por Deus, né? Sabe, visitado por Deus. Eu vou levar uma palavra de conforto àquele que está enfermo, e quando chega lá... É confortado. É confortado. E se o senhor me permite, muitas vezes a gente sai de lá revendo muitos conceitos da vida da gente. Perfeito. Revendo algumas coisas. Meu Deus, eu me alegro por tanta coisa, eu estou triste por algumas coisas materiais que eu não tenho ainda. E vejo uma pessoa dessa no fim da vida dizendo assim, eu estou bem, eu estou contente. A gente reflete, né? Irmão Givanildo, e a visita aos enfermos é um excelente exercício. Exatamente. Exercício, como o irmão Jonas disse, é um excelente exercício para se reavaliar os conceitos. Exato. Porque quando nós chegamos, vamos visitar um enfermo, principalmente um que já está, segundo a descrição do irmão Jonas, que já está próximo da partida, é que a gente recebe o impacto, né? O impacto de dizer assim, um dia será o meu dia. Verdade. Chegará um dia que eu estarei também nessa condição. E o que eu tenho feito? Como é que eu tenho vivido? Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida só está aqui ou há um propósito maior? Uhum. E assim, rapidamente, os textos que o irmão Jonas citou aqui de esperança, alegria, fruto da salvação, esperança da ressurreição, possuir o nome escrito no livro da vida, esse texto que eu acho incrível, eu queria ler aqui e o senhor comentar. Pois não, pastor. Que diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim, então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Que coisa, veja, então nós temos aí o contraste, o próprio Jesus estabelece esse contraste. Vocês estão alegres, felizes, porque em meu nome os demônios se submeteram a vocês, sim, mas essa alegria é passageira. É verdade. Porque chegará um dia em que a morte irá interromper a vida de vocês, mas há um valor muito maior do que ver apenas os milagres, os demônios se submetendo. Há algo muito maior, que é ter o vosso nome escrito no céu. No livro da vida. Então nós temos aí os valores terrenos, eles se alegrando porque os espíritos, imagina a primeira experiência, ó, Jesus treinou, vai lá. Que alegria, que emoção. Que alegria, está aqui, eu estou com poder no nome de Jesus. Aí Jesus disse, está certo,
Tem uma alegria maior que eu quero falar com vocês. Pronto, perfeitamente. Eu tenho algo muito maior para dizer a vocês do que essa alegria que vocês estão sentindo. Exato. E aí nós podemos dizer, pastor, que embora nós já tenhamos uma vida abundante aqui, como já falamos desde o início do programa, mas o ápice dessa vida abundante, ela dá-se exatamente do céu quando nós chegarmos. E esse é o maior motivo de alegria. Eu costumo dizer que a maior dádiva, o maior presente, o maior galardão, a maior conquista que alguém pode obter aqui na terra é a salvação. É a certeza que está salvo, a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, porque ela resultará numa vida abundante nesta terra e principalmente no porvir. Então os discípulos que estavam felizes porque na autoridade do nome de Jesus os demônios saíam dos corpos de muitos endemoniados eram libertos, mas essa é a maior alegria nossa. Estamos chegando período de final de ano, e permita-me, pastor, fazer essa comparação. Às vezes a pessoa fica triste porque não pôde comprar uma roupa nova, um sapato novo, e fica pensando assim, olha, eu não vou para o culto no dia 24 de dezembro, eu não vou para o culto no dia 31 de dezembro, porque não estou com roupa nova. Não é uma roupa nova que vai nos trazer a alegria, né? A nossa alegria, ela é interna, ela é proporcionada pela presença do Espírito Santo. E falando desse tópico, eu lembrei-me dos nossos irmãos lá da África, né? Nós temos missionários, o missionário Gerson Gila, com a irmã Vera, que está lá em Moçambique, o missionário Nelson, a missionária Misa, que estão lá em Guiné-Bissau, além de outros que estão em África do Sul, e eles convivem no dia a dia com cristãos muito pobres, que às vezes não tem uma bateria eletrônica, mas tem umas latinhas de leite para bater, para fazer zoada, fazer barulho. Às vezes não tem um templo confortável, climatizado, como nós temos aqui, mas tem lá uma casa de taipa, posso dizer assim, mas a alegria deles é contagiante. Eles estão alegres no Senhor, eles louvam a Deus durante horas. Às vezes a gente vê aqueles vídeos, aquelas imagens daquelas criancinhas seminuas, né? Quase que despidas, porque não tem mesmo o que vestir, com tão pouco, mas estão ali tão alegres, tão gratos a Deus. A irmã Marta, mãe do evangelista Sóstenes, às vezes fala que os crentes muitas vezes iam para o culto, e às vezes o dízimo era uma galinha, era um ovo, tão pouco, mas a alegria contagiante. E recentemente, conversando com um dos missionários, o missionário Edson, que veio lá de África, disse, todo mundo precisa conhecer a África, porque é uma alegria contagiante. São crentes que têm tão pouco, mas eles são tão gratos a Deus. O senhor falando aí da visita aos enfermos, quando vamos visitar, nós saímos lá com o coração mais gratos, mais agradecidos, né? Então essa vida abundante, essa alegria, esse gozo é proporcionado pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelo fato do Espírito Santo estar habitando dentro de nós. E nós entendemos que essa alegria, ela independe das circunstâncias. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o gozo, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, ou seja, amor e alegria. Então essa alegria é como Paulo estava preso, mas ele estava alegre, estava dizendo aos irmãos, se alegre. Então essa vida abundante, ela proporciona alegria, e a nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito lá no livro da vida, e essa é a maior alegria do salvo. O senhor falou aí da irmã Marta, e pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando que não saiba nem quem é a irmã Marta, nem quem é o evangelista Sóstenes. Exato. Aí o senhor explica, por favor. O evangelista Sóstenes é filho da irmã Marta, que foi esposa do pastor Paulo, né? Que foram missionários na África, missionários em África do Sul, lá em Moçambique. O pastor Paulo já dormiu no Senhor, mas ela continua aqui, inclusive aluna do nosso seminário teológico, está cursando o 2º ano, e o seu filho, que é o evangelista Sóstenes, foi filho de missionário no continente africano, depois foi enviado como missionário também, passou vários anos lá na África, e hoje também é um dos nossos professores no seminário teológico e coopera aqui como evangelista, também auxilia no departamento de união de adolescentes aqui com o pastor Sérgio Corrêa em Recife. O senhor citou Paulo, falando sobre alegria, né? Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Paulo exorta aqui até como um mandamento, né? Ele bem enfático, não fiquem tristes não, porque eu estou preso. Eu quero que vocês alegrem-se, observe, alegrem-se. Não é apenas alegrem-se no Senhor, é alegrem-se sempre. Sempre no Senhor, ou seja, o Senhor é a fonte da vossa alegria. Outra vez vos digo, alegrem-se, ou seja, vocês precisam se conscientizar
que ainda que eu esteja preso, mas isso não deve ser motivo de tristeza para vocês. A alegria do Senhor e no Senhor é muito mais abundante em nosso coração, a despeito de toda e qualquer adversidade, né, evangelista? Perfeito, pastor. Se a gente trazer esse exemplo dessa alegria, independente de qualquer situação, para o Antigo Testamento, nós também vamos ter exemplos, né? Claro que quando a gente fala de alegria no Senhor, e a gente aqui está especificamente falando da pessoa de Cristo, mas nós temos exemplos também de alegria na espera de Cristo, desse Messias, né? No Antigo Testamento nós temos vários exemplos de personagens que, em detrimento da sua tristeza e da sua agonia, foram felizes, né? O próprio Jó, por exemplo, quando perdeu tudo que tinha, ele disse, olha, eu vim para esse mundo sem ter nada e vou sair dele sem ter nada, bendito seja o nome do Senhor. Então essa alegria, ela transpassa essas situações de agonias e de dificuldades, né? No Novo Testamento também, nós podemos retornar um pouquinho mais falando sobre o apóstolo São Paulo. Ele disse que aprendeu a ter alegria em momentos de boa situação de vida, mas em momentos de fome também. No momento de não ter o que se vestir, não ter o que comer. Ele diz, olha, eu estou contente em Cristo, eu estou satisfeito em Cristo por aquilo que eu estou vivendo. A alegria de Paulo é expressa na carta aos Filipenses, que foi o texto que o senhor citou, não é, que é conhecida como a carta da alegria, e ele estava ali beirando a morte, né? Não tinha praticamente mais esperança nenhuma de sair daquela situação do martírio, ele seria morto, mas mesmo assim ele estava feliz. E também tem um texto que eu acredito que é chave nessa situação da alegria, é o texto que está, inclusive, na lição citado aqui na Gálatas 5:22, o professor Joanildo até citou esse texto, mas eu acho que é bom a gente ler quando o texto diz assim, capítulo 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo aqui é alegria, não é? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas eu quero citar esse segundo aspecto, que é gozo, alegria, né? Quem está falando aqui é o apóstolo da alegria, o apóstolo Paulo. Então, eu acredito, pastor, de que essa abundância, a gente vem falando sobre isso desde o começo do estudo dessa lição, né? Que essa alegria transpassa aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que é temporal, aquilo que é pro agora. Até porque, como já foi dito, o maior exemplo de alguém feliz sem ter o que é físico é o próprio Jesus. A gente não vai ver Jesus falando em momento nenhum de tristeza em seu ministério, mesmo não tendo um reino, mesmo não tendo uma coroa de ouro. A coroa que colocaram nele foi a coroa de espinho, mas isso não foi o suficiente para fazer com que ele tivesse algum momento triste. Pelo contrário, ele sempre foi feliz e sempre foi alegre. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos aí a alegria constante, a alegria abundante, né? Vossa alegria ninguém vô-la tirará, João 16, 20-22. Nós temos aí a alegria abundante, o texto 2 Coríntios 8:2, na promessa, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Então são características, é uma característica dessa vida abundante, que identifica o cristão que vive uma vida abundante. Vamos para a próxima tela? A próxima tela nós temos, irmão Jonas, aí a gratidão, né? O cristão é alegre, tem alegria em abundância, alegria no coração, alegria no Senhor, mas um outro fator importante é a gratidão. Porque a gratidão, como diz aí o texto, como diz aí os tópicos, a gratidão revela humildade e a gratidão revela dependência. Em primeiro livro a Tessalonicenses, né, a primeira epístola às Tessalonicenses, pastor, se me permitir, capítulo 5 e versículo número 18. Está na tela, mas pelo menos é bom ler também. O apóstolo São Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa expressão em dar graças, em ser grato a Deus por tudo, isso revela a humildade, em primeiro lugar, que a gente só tem as coisas porque Deus é quem permite, Deus é quem nos concede. Revela também a dependência que nós temos do Senhor e a gratidão que mostra um coração agradecido. E você pergunta, mas agradecido por quê?
Olha, agradecido pela salvação em Cristo Jesus, agradecido pelos dons espirituais, agradecido pelo batismo com o Espírito Santo, agradecido pelo perdão de pecado. Se você quer motivo hoje para agradecer a Deus, comece agradecendo porque seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Comece agradecendo porque Jesus perdoou seus pecados. Comece agradecendo que nós temos algo que ninguém lá fora tem. Eu digo, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. O apóstolo São Paulo fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Comece a agradecer, porque quando a trombeta tocar, nós estaremos com o Senhor para sempre. Agradeça, porque todo o serviço que a gente presta aqui, uma literatura que a gente entrega, a paz do Senhor que a gente dá, aquele abraço que a gente dá no irmão, isso vai ser recompensado no céu. Você quer motivo para agradecer? Agradeça, porque motivo nós temos suficiente. A gente não tem um carro novo, talvez não tenha uma casa tão boa. Disse, você não tem agora, mas no céu a gente vai ter algo muito melhor. E outra coisa, quando a gente passa a ser grato, pastor, para eu não tomar o tempo dos senhores, quando a gente passa a ser gratos a Deus, a gente tem saúde. A gente para de reclamar, para de murmurar, porque reclamação, murmuração, isso adoece a alma. E adoecendo a alma, adoece o corpo. E quando a gente passa a agradecer pelas coisas que a gente tem, que Deus nos concede, pode ficar certo que o Senhor tem mais a dar a gente e a gente consegue ter também saúde física, psicológica e espiritual. O senhor falou aí de 1 Tessalonicenses 5,18, tem dois textos aí que eu queria ler, aí tem Colossenses 3,17, mas eu gostaria de ler 3,15 também. 15, 17, 3,15 e 3,17. 3,15 diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a gratidão ela é tão importante, irmão Givanildo, que o salmista do Salmo 103, salmista Davi, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E aí, ó. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, isso mostra que a ingratidão é a irmã gêmea do esquecimento. Né? A ingratidão é a irmã gêmea do esquecimento. Quando a pessoa é ingrata, a pessoa esquece. O salmista diz: Senhor, não me deixe esquecer, porque a minha lembrança no que tu fizeste é uma fonte alimentadora da minha gratidão. Exato, pastor. E é bom nós lembrarmos que essa vida abundante, ela exige ações humanas. E uma das formas de nós desfrutarmos dessa vida abundante é termos o coração grato, é sermos agradecidos a Deus. O próprio Jesus, ele demonstrou isso quando foi orar para a multiplicação dos pães e peixes, que era tão pouco. Mas em vez de Jesus reclamar ou murmurar, ele disse: Pai, graças te dou. Ou seja, ele agradeceu, mesmo que aquele pão era insuficiente para que toda aquela multidão se alimentasse. E é isso que Deus quer de nós. Desfrutar dessa vida abundante exige também de nós renúncia, exige de nós um coração grato, um coração agradecido. Agradecer a Deus pelo que Deus tem nos dado, isso vai abrir as portas para que outras bênçãos nós possamos alcançá-las e recebê-las. Irmão Givanildo, temos ainda uma próxima tela, rapidamente, para nós concluirmos aqui. Nós temos a vida de oração. Nós falamos sobre alegria, falamos sobre gratidão e agora vida de oração. Que é um fator que identifica o cristão que tem uma vida abundante. Exato. Então, Deus deu a cada um de nós o privilégio de podermos buscá-lo em oração. É bom nós lembrarmos que o principal objetivo da oração não é só recebermos bênçãos, não é só alcançarmos vitórias. Nós não devemos orar só quando estamos precisando de algo. A oração deve ser algo constante, contínuo, permanente na vida do cristão. Paulo disse: orai sem cessar.
né? 1 aos Tessalonicenses 5:17. Jesus, em Lucas capítulo 18, ensinou uma parábola acerca do dever nosso de orar sempre sem nunca desvanecer ou nunca desfalecer. E a oração deve fazer parte do nosso dia a dia, independente das circunstâncias, né? Então, primeiro, a oração é um mandamento, é um meio pelo qual nós recebemos as bênçãos de Deus, é através da oração que nós falamos com Deus, na oração Deus fala conosco, recebemos a ajuda divina, alcançamos o que pedimos e, acima de tudo, podemos desfrutar de uma íntima comunhão com Deus. Então, a oração é um diálogo, não é um monólogo. É o momento em que nós conversamos com Deus, falamos com Deus, e na oração nós adoramos, na oração nós agradecemos, na oração nós pedimos, na oração nós confessamos e na oração nós intercedemos. Então, para ter essa vida abundante, o que é que eu devo fazer? Também desenvolver o hábito diário da oração. Evangelista Alessandro, nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor orientaria ao professor que vai ministrar esta lição? Muito bem, pastor. Eu penso que o ponto-chave dessa lição é dizer de que essa bênção, dessa abundância na vida espiritual, é estarmos conscientes de que tudo aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. A bênção da abundância da vida cristã é a consciência de que estamos passando aqui de forma transitória, é rápido, estamos em um trânsito, e de que a nossa alegria não se resume àquilo que temos aqui ou daquilo que vivemos aqui. Mas a alegria, a abundância que temos é a certeza de que o porvir nos aguarda. E eu concluiria dizendo que essa abundância que tratamos aqui do começo ao fim tem a ver também com um presente que Deus nos deu, que é a presença do Espírito Santo. Paulo disse, escrevendo uma de suas cartas, de que nós temos um tesouro em um vaso de barro. Esse vaso de barro é o nosso corpo. E esse tesouro é a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas nós podemos, porque nós o conhecemos. Então a abundância é a certeza de que aquilo que estamos passando aqui é pequeno em relação ao que nós temos no futuro e sabermos de que, enquanto aqui, o Espírito Santo também preenche essa lacuna em nossa existência. Irmão Jonas? Pastor, o professor da escola dominical também pode aproveitar o momento para evangelizar. João capítulo 5, versículo número 40, diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, é um momento essencial, um momento bonito. Se tiver pessoas não evangélicas na classe, é o momento de você oferecer Jesus como Salvador, que pode lhe proporcionar essa vida e essa vida em abundância. Irmão Givanildo? Eu gostaria de dizer que a vida abundante ela é uma realidade, não é uma utopia, não é algo figurado, fictício, mas é uma realidade que nós podemos desfrutar a partir do momento que cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador pessoal. Queridos irmãos, nós queremos aproveitar este momento e, em nome do nosso pastor presidente, desejar a todos um feliz Natal e aproveite este Natal para passá-lo em família na igreja. Aqui em nosso estado, nós teremos em nossas congregações no dia 24 e no dia 25 no Templo Central. Todos estão convidados a participarem ou na sua igreja local ou no Templo Central no dia 25. É um momento em que vamos celebrar este momento, o nascimento. Ele só morreu porque nasceu. E por isso que nós celebramos o seu nascimento. Aproveite e vá à igreja. Adore ao Senhor. Celebre este momento com sua família. Pode ter certeza de uma coisa. Sua família será muito feliz e a abundância e a bênção do Senhor estará sobre você. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão boa, tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Alessandro, o senhor poderia nos dar a honra? Sim, pastor, com certeza. Então oremos. Querido Deus, queremos louvar o teu nome, Senhor, por tudo quanto aprendemos à luz da tua palavra, por aquilo que teu Espírito Santo nos proporcionou, e queremos te agradecer por esta oportunidade de mais uma vez estarmos lembrando, Senhor,
e nos lembrando também de que a vida abundante é estar na Tua presença. Continua nos dando a Tua graça, que Teu Espírito Santo nos ajude em tudo. Abençoa, Senhor, como sempre te pedimos, a vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, a diretoria da nossa igreja, a Rede Brasil de Comunicação, cada funcionário, bem como também, Senhor, a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Ajuda-nos em tudo e que possamos cada vez mais estarmos firmes em Tua palavra e sabendo de que a vida abundante é estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o título A Promessa de Vida Abundante. Na próxima semana veremos a última lição do 4º trimestre de 2024 com o tema As promessas de Deus são infalíveis. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.